Olá, amados, graça e paz. Com muita alegria estou novamente com vocês para dar continuidade ao nosso estudo na Carta aos Gálatas, onde nós estamos aprendendo o que é ser verdadeiramente livres. E hoje nós estamos num ambiente diferente, estamos gravando diretamente da igreja, para que vocês conheçam parte da igreja, pelo menos, né? E também pedir que vocês orem por nós, para que vocês intercedam por nós diante de Deus, para que as coisas se encaminhem, para que logo, logo nós tenhamos condições de fazer um novo templo. Também para que essas restrições aí do Covid também cessem, né? Nós hoje estamos limitados a 14 pessoas apenas aqui no templo, mas temos esperança que logo, logo essa situação passe e tudo volte ao normal. E hoje, para dar continuidade ao nosso estudo da Carta aos Gálatas, nós vamos ler o capítulo 3, encerrar o capítulo 3, lendo do versículo 23 ao 29, que diz assim a palavra do nosso Deus: Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De certo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós já temos caminhado por esse capítulo, visto a justificação pela fé que Abraão teve e também da promessa de que viria o descendente de Abraão e todas as famílias da terra seriam abençoadas nesse descendente. E nós vimos que esse descendente é Cristo e que em Cristo Jesus nós fomos libertos da maldição da lei. E aí o versículo 22, Paulo encerra a questão da maldição da lei e o cumprimento dessa promessa, nos mostrando que a Escritura, a Palavra de Deus, ensinou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Então, Paulo demonstra que a Escritura deixa claro que todos estão debaixo do pecado e estávamos condenados por causa disso. E aí o versículo que nós lemos, o versículo 23, diz: Mas, apesar dessa realidade, antes que viesse a fé, ou seja, antes que viesse Cristo, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados, para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então Paulo mostra a serventia da lei antes da vinda de Cristo. E até mesmo hoje, para as pessoas que estão fora de Cristo. A lei ela serve como um aio. O que seria esse aio? A palavra aio, no original, é a palavra da qual surge a nossa palavra no português pedagogo, que no grego seria a junção de duas palavras, criança e o verbo conduzir. Ou seja, é aquele que conduz a criança, aquele que instrui a criança. E Paulo está dizendo que a lei é como esse aio. E naquela época, o aio, esse pedagogo, esse que conduzia a criança, ele era um escravo numa família com muita sabedoria, com muito conhecimento, um servo na família, que tinha a responsabilidade de conduzir, ensinar os filhos do seu senhor até que esses atingissem a maioridade. Então esse aio era o responsável no lar para ensinar as crianças, até que essas crianças completassem a idade
de maioridade e assim se tornassem independentes. E Paulo diz que a lei ela tem esse propósito. Mas como assim nos conduzir, nos ensinar? O que ela nos ensina? Ela ensina que nós somos pecadores, que nós estamos perdidos sem Cristo Jesus e que nós precisamos desesperadamente de Cristo. A lei ela nos conduz a Cristo. Ela nos leva a entender que sem Cristo Jesus não há esperança nenhuma. A lei ela mostra quão pecadores nós somos. E mostrando quão pecadores nós somos, ela aponta para Cristo. Ela nos ensina que a única solução, a única esperança é Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a lei de Deus e analisamos a nossa vida, a única sentença é culpado, condenado. Não há outra esperança. Não há possibilidade nenhuma de você realmente se deparar de frente com o espelho da lei e ver outra sentença sobre a tua vida. É verdade que as pessoas às vezes dizem: eu sou uma boa pessoa, eu nunca matei, nunca roubei, eu sou uma boa pessoa, eu mereço o céu. Eu já ouvi algumas pessoas falando isso. Porém, quando nós olhamos para a palavra de Deus e realmente analisamos a nossa vida diante da lei de Deus, não há como dizer que somos boas pessoas. Não há como dizer que nós merecemos o céu. Muito pelo contrário. Se eu alguma vez já menti na minha vida, eu sou um mentiroso e eu quebrei os mandamentos de Deus. Se eu alguma vez já xinguei alguém, Jesus diz em Mateus capítulo 5 que eu sou assassino. Se eu guardei mágoa, que eu guardei rancor, se eu fiz uma fofoca, tudo isso faz com que eu tenha quebrado o mandamento. E Tiago diz que se eu quebrei um mandamento, eu sou culpado de todos eles. Então, quando eu olho para a lei de Deus e olho para a minha vida, a única sentença é culpado. Só que a lei de Deus, ela não apenas mostra o quão culpado eu sou, o quão pecador eu sou, mas ela também mostra que há uma esperança em Cristo Jesus. Todo o Antigo Testamento já apontava para Cristo, já apontava para o Messias que haveria de vir. Todos os que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos por causa do Messias. E aí, na plenitude do tempo, como diz Paulo, no tempo exato, Deus envia o seu Filho, o Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Filho, se encarna, se faz homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz João. E esse Verbo encarnado cumpre toda a lei no nosso lugar. Vive uma vida de perfeita obediência. E como diz Paulo em Colossenses, obediência até a morte e morte de cruz. E na cruz, ele leva sobre ele todo o castigo da lei. Toda a sentença condenatória que viria sobre a minha vida e sobre a tua vida foi derramada sobre Cristo Jesus. Toda a nossa culpa foi lançada sobre Cristo e Cristo pagou por todos os nossos pecados. Por isso que daí Paulo termina o versículo 24 dizendo que a lei ela serve de um aio para nos conduzir a Cristo, com o propósito de que nós fôssemos justificados pela fé. Não pelas nossas obras, não pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas pelo que Cristo fez. A única maneira de sermos justificados é depositarmos toda a nossa esperança em Cristo Jesus. Confiarmos nele, dependermos dele, crermos completamente no que Cristo fez. Aí o versículo 25 diz assim: mas, tendo vindo a fé, ou seja, tendo vindo Cristo, já não permanecemos subordinados à lei. Por quê? Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes.
Então o cristão, ele não está mais debaixo do jugo da lei. Ele não está mais debaixo da maldição da lei, da carga da lei. Ele não precisa mais guardar mandamentos para ser salvo. Ele obedece a Deus por ser salvo. Assim como o pedagogo Why, aquele que conduzia a criança quando a criança chegasse à maioridade, não era mais necessário, a partir daquele momento a criança andaria com suas próprias pernas. Agora, em Cristo Jesus, nós não precisamos mais da lei. A lei já cumpriu o seu propósito de nos levar até Cristo Jesus. De nos mostrar o quão pecadores nós éramos e quão desesperadamente nós precisávamos de Cristo Jesus. E aí em Cristo, nós que cremos em Cristo, fomos feitos filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. No Evangelho de João 12, João diz assim: mas a todos os que receberam quem? Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Ou seja, se deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, quer dizer que não eram. Nós não éramos filhos de Deus, nós éramos criaturas de Deus. E todas as pessoas fora de Cristo Jesus são criaturas. Nem todo mundo é filho de Deus. A Bíblia ensina que apenas aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que confiam em Cristo Jesus, aqueles que dependem de Cristo Jesus, são filhos de Deus. Mas aqueles que são filhos de Deus se revestiram de Cristo, colocaram sobre eles a justiça de Cristo. Na verdade, o próprio Deus colocou sobre eles a justiça de Cristo. Não há mais necessidade de fazermos outra coisa para sermos salvos. Nós fomos salvos por Cristo, por causa de Cristo, por tudo que Cristo fez por nós naquela cruz. E aí, o versículo 28, Paulo nos mostra que não há mais diferença, que não há mais judeu nem grego, escravo, liberto, homem, mulher. Por quê? Todos sois um em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus não há diferença. Não há diferença de classe social, não há diferença de etnia. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Fazemos parte do mesmo povo, da mesma família, do mesmo corpo. Nós somos um só em Cristo Jesus. Não há mais diferenças entre nós. Espiritualmente falando, nós somos um só. Nós somos parte do corpo de Cristo, membros uns dos outros como o corpo de Cristo. Nós fazemos parte da mesma família, do mesmo povo. Não há divisão entre nós. Por isso não há espaço no cristianismo para racismo e preconceitos, sejam de raça, de cor, de classe social. Pessoas que fazem isso muito provavelmente não conhecem a Cristo Jesus. Podem até fazer parte de uma igreja, podem até ter sido batizados numa igreja, mas não foram batizados em Cristo. Não estão ligados em Cristo Jesus. O racismo não faz parte do caráter humano, do caráter cristão, do caráter da nova criatura em Cristo Jesus. Preconceitos relacionados à classe social, etnia, não fazem parte do cristianismo. Porque em Cristo Jesus nós somos um só. Aquele que está em Cristo Jesus, seja ele judeu, seja ele africano, seja ele brasileiro, seja ele da qual raça for, seja ele da qual nação for, ele é um com os demais irmãos em Cristo Jesus. Não há mais diferença entre nós que estamos em Cristo Jesus. E aí o versículo 29, Paulo encerra esse capítulo dizendo: e se sois Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E herdeiros do quê? Da promessa, da bênção que foi prometida a Abraão. E também de que um dia habitaremos na Canaã celestial. Estaremos para sempre com Ele. Viveremos para sempre com Ele. Nós, que estamos em Cristo, somos dele.
nos revestimos da sua justiça e ainda herdaremos o reino celestial. Isso é um fato na vida daquele que está em Cristo Jesus, de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu e você estamos em Cristo Jesus, essa é a nossa nova realidade. Nós não estamos mais debaixo da tutela da lei. Não precisamos guardar a lei para ser salvos. Obedecemos os mandamentos de Deus, as orientações de Deus, por sermos salvos. Mas não precisamos mais nos circuncidar, guardar os dias judaicos, festas judaicas, essas realidades da lei. Não há mais necessidade disso na nossa vida. Cristo nos libertou de tudo isso. Cristo também nos libertou do castigo da lei e da maldição da lei. A lei nos mostrava que nós precisávamos de Cristo Jesus. E aí nós corremos para Cristo Jesus e fomos libertos de toda a sentença da lei. Mas também nós fomos libertos de toda a diferença social, étnica, que pudesse existir entre nós. Nós somos um só povo, um só coração, uma só família em Cristo Jesus. E além disso, nós ainda somos herdeiros da promessa do reino celestial. Da promessa que logo Cristo voltará, implantará o seu reino e nós reinaremos para sempre com ele. Essa é a realidade de todo aquilo que está em Cristo Jesus. A lei nos mostra a necessidade de Cristo Jesus. Mas em Cristo Jesus nós somos completamente libertos da lei e de todo o castigo, de toda a maldição que ela traz. Então, descanse em Cristo, creia em Cristo, dependa de Cristo, viva para Cristo. Quero orar com você e por você nesse sentido, nesse momento. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. Obrigado por tão grande salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque em Cristo o Senhor nos libertou de toda a maldição da lei, do peso da lei, do castigo da lei. E nos fez verdadeiramente livres. Muito obrigado, Pai. Nos ajuda a viver de modo digno do Teu Evangelho. Nos ajuda, Deus, a sermos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Nos muda, nos molda, nos transforma e nos liberta. E para essas pessoas que estão me assistindo que ainda não estão em Cristo Jesus, tenha misericórdia delas, ó Deus. Use a lei para revelar a elas a necessidade que tem de Cristo Jesus. E que, conhecendo a necessidade que tem em Cristo Jesus, elas possam correr para Cristo e encontrar abrigo seguro nele e serem salvas pela tua graça e misericórdia. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês, amados. Se Deus quiser, semana que vem eu volto com vocês com a continuidade do nosso estudo na carta aos Gálatas, onde nós estamos aprendendo o que é ser verdadeiramente livres. E nós vamos falar um pouco mais sobre a nossa adoção como filhos de Deus em Cristo Jesus. Então que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o final de semana de vocês e até a próxima, se Ele permitir.